são 11 horas e 59 minutos, meio-dia agora, e 27,3 graus em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a Voz do Povo. Está acontecendo alguma coisa por aí, Júlio Afonso? Olha só, o WhatsApp aqui da Rádio Cultura, Dona Helena, do Parque Presidente 2, falando que no Brasil, um cidadão honesto que estuda e conclui mestrado, a maioria por concurso na área afim, não recebe um salário de 7 mil, o que significa que as assessorias ainda são questionáveis em razão dos fatos de que muitos desses se dizem assessores não passam de laranjas, ganham, mas não levam, tudo rateado com mais alguns cabos eleitorais, e cargo de confiança não explica malandragem, ela falou aqui. A Joana, do Parque Presidente 2, também fala que é contra o aumento de vereadores, chega os que estão lá, chega os que já estão e não fazem nada, com o aumento seria o fim da picada. E a Maria do Carmo falando que é totalmente contra o aumento, mas a favor da diminuição dos salários deles e também do número de assessores, e parabeniza aqui o seu Enes pelo comentário a respeito do assunto. Também fala que amanhã, dia 1º, Beto Richa vai subir com o aumento do ICMS para a gasolina, o etanol e também o diesel. Aí passou o percentual 0,04 para a gasolina, 0,05 para o etanol e 0,01 para o diesel. Vai ter um aumento, então, aí nos combustíveis. Vamos averiguar melhor a situação, a gente passa a informação. É que o governo também tem que autorizar o ICMS, né? A maior parte, inclusive, do imposto do combustível, ele é estadual, né? O ICMS, acho que fica 70% mais ou menos com o Estado e 30% ou mais para o governo federal. São agora 12 horas e 1 minuto. Paulo Pucinelli, empresário, dono de algumas empresas na região, né? Quero fazer, a gente estava comparando aqui, Paulo, o seguinte: que parâmetro se dá à Câmara de Vereadores para, por exemplo, um assessor de apoio político-legislativo ganhar R$ 5.775, um diretor de finanças e gestão R$ 8.317, um diretor-geral R$ 12.017, e o assessor, né, parlamentar aí, que ganha R$ 7.200. Esses salários são compatíveis com cargos? Não tem cargo igual esse na sua empresa, né? Mas que fosse aí parecido, chega até isso no setor privado, Paulo. Que parâmetro se usa no setor público para decidir salários de pessoas, cargos dentro de Câmara de Vereadores, prefeituras, assembleias, congressos em geral? Bom dia, Paulo Pucinelli, mais uma vez aqui conosco. Bom dia mesa, bom dia Enes, bom dia a todos, ouvintes da Rádio Cultura. Eu confesso que venho aqui até com uma certa tristeza, certo, assim, para debater esse assunto, porque a gente como empresa, né, a gente faz das tripas o coração para você hoje cumprir todos os seus compromissos. Quer dizer, você tem que dar uma qualidade no atendimento, você tem que ter um produto de qualidade, você tem que ter um preço justo. Por quê? Porque o cliente, ele escolhe, né, onde ele tem as suas vantagens. E não é isso que acontece do Brasil de uma forma geral, né? Município, Estado, Federação, né? Esse setor público, ele foi sendo criado ao longo do tempo como se fosse uma outra casta, como se fosse outro tipo de gente. Né? Assim, outra realidade. Outra realidade. A indignação hoje com a Câmara de Vereadores é uma coisa. Por que a gente está tão indignado? Não é esse o maior problema do Brasil. O problema do Brasil, maior, em outra escala, ele está lá em cima. Ele está lá ontem, por exemplo, nas notícias aí de Folha de São Paulo, na Globo de hoje, dizendo que o banco, esse banqueiro que foi preso ali do Pactual, ele deu 45 milhões para o Cunha aprovar uma matéria uma emenda. 45 milhões de reais para uma emenda que favorecia o banco dele. Agora, nossos vereadores, nós estamos aqui, é a nossa casa, é onde a gente pode fazer alguma coisa, né? E é contra, eu sou absolutamente contra. Eu tive na Câmara de Vereadores há 4 anos atrás, quando foi discutido isso. E a mesma coisa que eu disse lá, e até consegui algumas indisposições, né, porque todas essas pessoas lutam pelo seu interesse próprio. Nós estamos aqui lutando pelo interesse da nossa comunidade. Tanto é que o nosso grupo, criado pelo arquiteto Leandro, um dos maiores participantes dessa, junto comigo, são meus amigos e concorrentes. Né? Hoje nós somos os 2 maiores vendedores de materiais de construção de Foz do Iguaçu, né, que é o Quintela da Districal, né, a Panorama,
e o Ednelson da Artinta. Nós estamos juntos, imbuídos numa causa que é em defesa da nossa cidade, dos nossos interesses. O interesse dos vereadores só tem um só, claro, não tem outro. Eles podem enganar a população que eles quiserem, eles podem enganar quem eles quiserem. Eles só estão pensando na reeleição deles, que fica mais fácil. Tá? E eu quero mandar um aviso aqui para os outros que não votaram contra o aumento de vereadores, mas que estão quietos também porque têm interesse. Tá? Os que não votaram a favor, que se manifestem que são contra também. Confesso hoje para vocês que eu estou torcendo para que se aprove, até. Tá? Porque eu vou trabalhar de amanhã, se eles aprovarem, até o dia da eleição, para quem eu conversar, para quem eu tiver qualquer poder de influência, para que não votem nesse pessoal. Para que pelo menos a gente faça uma limpeza nessa Câmara. Porque o que menos Foz do Iguaçu precisa hoje é de mais vereadores. Esse negócio de representatividade é uma balela, porque senão a capital de São Paulo teria que ter 2.000 vereadores. Entendeu? Agora, o que o vereador precisa fazer, e que não faz, porque são todos, e não estou dizendo agora da administração atual, certo? Porque sempre foi assim. Desde quando eu estou em Foz, a maioria dos prefeitos que ganham não tem a maioria. Daí a pouquinho todos eles têm. E vou falar mais. A maioria é comprada. Tá? Então, falar que não vai gastar mais sim, porque o prefeito vai ter mais despesa para trazer eles do lado. Vai estar fazendo obra, vai estar agradando um, agradando o outro. Vou responder a sua pergunta. Hoje, nós temos 530 funcionários hoje na minha loja de materiais de construção. 513. 530. 530. São 70 veículos, entre motos, carros pequenos e caminhões. Nós gastamos hoje aproximadamente 60, entre todas as unidades, 65 mil reais de luz, 30 mil de telefone, 80 mil de combustível, mais um tanto desse de manutenção de frota. E a Panorama gasta um pouquinho mais do que gasta a Câmara de Vereadores de Foz. Considerando gasto de publicidade, salário, imposto, nós gastamos aproximadamente 2 milhões e pouco, que é mais ou menos o 24 milhões, pelo menos, eu vi em algum lugar que vão gastar mais, outros que vão devolver alguma coisa, mas em torno disso, o que é um absurdo. Quer dizer que 530 funcionários gastam a mesma coisa, praticamente, do que 60 e mais 15 vereadores. Considerando todas as despesas de frota, de publicidade, de energia, de telefone e de imposto. Estrutura e salário. Imposto e salário. Mas aí eu tenho que controlar. Por quê? Porque eu tenho gente comprometida. Eu tenho gerentes que começaram como motorista de caminhão, como pacoteiro, que hoje são gerentes, que têm 15, 17, 18, 21 anos de casa. E não ganham o que ganham um básico desse aí, né? Hoje, os meus maiores salários giram em torno de 5 a 6 mil reais por mês. Se eu pagar mais, eu não vou ter competência. Eu acho que é pouco. Desse que eles querem cortar, o menor é de 5.775. Você entende? Agora são pessoas que estão 12, 15, 16, 21 anos trabalhando, dedicados, comprometidos e competentes, entendeu? Eu tenho pena, porque deveriam ganhar mais. Agora, essa distorção entre o funcionário da iniciativa privada e o do setor público. Porque o setor público parece que não tem dono, e o dinheiro é nosso, porque o dinheiro não nasce de qualquer coisa. Né? Mas aí vai se criando, vai indo. E outra coisa que os vereadores deviam fazer é fazer servidor trabalhar realmente. O servidor, inclusive, público municipal, porque o atendimento é péssimo. O atendimento em todos os setores onde se envolve o setor público é péssimo. E aí não tem uma fiscalização quanto a isso. Né? Então eu estou fazendo um desabafo, porque eu sou radicalmente contra, onde nós temos um país que está numa iminente crise e ameaçando que essa crise aumente. Nós temos que estar controlando todos os gastos, principalmente no setor público, para que se sobe dinheiro para investimento, para que a cidade progrida. Né? E não é isso que a cidade quer. Quem querem são os 15 que estão lá. E estou dizendo para os outros que não votaram, que são contra. Eu sempre abri as portas das minhas empresas para que todos que me pedissem pudessem falar. Eu estou fechando as portas. E vou fechar as portas até dos que estão quietos.
Vou abrir as portas para quem se manifestar contra. Tá? E se for aprovado, eu, a partir da hora que for aprovado, vou trabalhar em todos os meus pronunciamentos, com todos os meus funcionários e com todos os empresários do qual nós temos um círculo, para que façamos uma campanha para que esses, pelo menos, não sejam votados. Essa diminuição de R$1.336.000 aí com o corte de assessores, o senhor não acredita que possa acontecer? Isso é balela, isso é coisa do Vitorassi. Eu já falei para o Vitorassi, eu escutei o Laudelino aqui na Rádio Cultura, o Laudelino da Casa Vitória, que é um dos empresários mais honestos, competentes, pessoas ligadas à comunidade que nós temos em Foz do Iguaçu, dizendo para o Vitorassi, essa matemática que você faz, se você for na minha empresa, você quebra. Eu disse isso para o Vitorassi em outra situação, que não era da Câmara de Vereadores, era um negócio de dissídio, de trabalho de motorista, né, que nós sempre tivemos esse embate. Sim. E eu disse para ele, há 5, 6 anos atrás, mais ou menos nas mesmas palavras que o Vitorassi disse. Falei, tá bom, Vitorassi, você está num sindicato onde todo mundo é obrigado a pagar. Você nunca teve que correr atrás de receita, de venda, de competência para você ter onde você pagar. Você nunca teve que se preocupar com isso. Então vamos fazer uma coisa. Vem aqui, senta no meu lugar aqui. Senta e dá o aumento que você quer. E eu dou 6 meses para você quebrar a Panorama. É bonito, né? É legal falar. O Brasil está vivendo essa crise justamente isso, né? Hoje o populismo do PT, já quebraram a Venezuela, quebraram a Argentina, graças a Deus a Argentina saiu e é um indício, porque o negócio falar é bonito, é gostoso, é lindo você falar quando o dinheiro não é seu, entendeu? Não, vou dar aumento. Pô, você quer ver uma pessoa mais feliz do que ele ter aumento? Né? Então dá aumento, dá isso, dá esse benefício, dá isso, daquilo, e aí você vai tirar da onde? A empresa tem que ter. O Estado não tem que ter. Por isso que vai aumentar o pedágio, por isso que tem que aumentar o combustível, por isso que aumenta a energia elétrica, e aí? Aí nós vamos para o fundo do poço. Então aí é onde nós estamos, na nossa cidade, que a gente ama e que a gente quer o melhor para a nossa cidade, a gente tem que se indignar com uma coisa que não é o que a população quer, não é o que o Brasil está precisando hoje, é só estritamente um interesse pessoal dos 15 vereadores que se aumente para ficar mais fácil para se reeleger. Paulo, eu conversei aqui depois, em off, com o Vitorassi, e mostrei para ele um extrato que eu extraí, que eu tirei da transparência da Câmara, e eu falei, Vitorassi, veja, não é apenas o aumento de vereadores, mas é também o aumento de assessorias, esses penduricalhos que estão em torno dos vereadores e que estão em torno da mesa diretora. São vários cargos. E mostrei para ele um extrato de um assessor de economia, ao presidente da Câmara, com salário de acima de R$38 mil. Você tem que verificar aqui que há um desconto que estabelece o salário em R$24.800 e pouco. E por que isso? Porque é exatamente o nível de salário do prefeito. Que um funcionário, um servidor, não pode ganhar mais do que o prefeito. Mas, meu Deus do céu, não é o problema do desconto que se faz, mas exatamente do dinheiro que sai do orçamento municipal. Não há necessidade de um assessor, e não são parece que 12 ou 15, que tem exatamente no bojo. 15. Da Câmara? Veja, são salários que eles mudam em relação ao tipo do cargo. São cargos que, às vezes, assessor de assuntos legislativos políticos. Você sabe o que é o nome disso? Assessor de apoio político legislativo. Você sabe o que eu considero faz isso, Paulo? São assessores, coisa nenhuma, são cabos eleitorais. Aspônio, né? Entendeu? São cabos eleitorais, ficam lá os 4 anos de mandato fazendo campanha para o vereador, por isso que os vereadores sempre se reelegem. É lógico, tem 2, 3, 4 assessores trabalhando para ele durante 4 anos. A gente tem que lembrar... Levando coisinha aqui, acertando um negocinho aqui, só pensando no voto da próxima eleição. Lembra, a Promotoria Pública anunciou, né, denunciou que já houve alguns vereadores ali pegando de volta o salário de assessores, né? E que assessor que faz empréstimo em nome dele, passa para o vereador e que pega parte do salário e devolve para o vereador. O Ministério Público já fez essa denúncia, algumas vezes, inclusive, né? Então aí começa a se ver para que serve esses salários, esse monte de cargo, né, Paulo? Na realidade, rapaz, como eu disse no início, né, eu vejo com muita tristeza isso, porque o nosso país é lindo, nossa cidade é maravilhosa, nosso estado é bom, e olha o que a gente está vivendo. Né? Eu acabei de ouvir vocês agora,
nós temos o pedágio mais caro do mundo, né? E aí estão envolvidas as construtoras, estão envolvidas a reeleição de deputado, aí, sabe? Então é justamente isso que a gente tem que acabar. Né? Eu acho que a gente tinha que se voltar para o desenvolvimento, voltar tantas carências que Foz do Iguaçu tem, né? Tanto no município, no estado, nas obras estaduais aqui que poderiam, né? A gente vê a necessidade de tanta coisa que poderia estar sendo feita, poderia estar sendo, né, debatido, né? O Codefós hoje é um exemplo das coisas que podem ser melhoradas em Foz do Iguaçu, e a gente perder tanto tempo para uma coisa que já foi debatida. Há 4 anos atrás já foi discutido, já foi aprovado, não tem necessidade. 97%, eu acho, da população, né, na pesquisa que houve, não quer. Né? Quem quer, quem tem interesse próprio. E é disso que o Brasil está cheio e que está errado. Eu acho que a gente tem que se voltar para as coisas importantes, vamos trabalhar em prol da nossa cidade, né, como o empresário faz dentro da sua própria empresa. Né? Hoje, se você pegar em qualquer ramo, a situação não está fácil. Né? Você tem os aumentos, você tem que dar qualidade de atendimento no quem trabalha com o ramo de varejo, dentro de um salário básico, um salário difícil, né, quando você tem que pagar um ajudante, né, quando eu digo assim, se alguém teria que fazer greve, seria o ajudante meu de motorista, que ganha R$ 1.300, R$ 1.400 por mês, trabalhar num sol de 40 graus, carregando cimento, pedra, uma dificuldade. Esse sim, e aí você, como gestor, você tem que manter essa pessoa motivada para que ele possa dar um bom atendimento. Enquanto isso, você vê os desmandos totais no setor público. Né? Eu falei isso outro dia, eu acho que o próprio setor público, o próprio funcionário público, servidor público, ele devia ter uma análise, né? Eu falo assim, a estabilidade de emprego, ele quebrou o país, porque onde tem que ter um, tem dois, né? Tem que ter dois para fazer o mesmo trabalho. Ele é um servidor público que presta um atendimento ruim à população, e ele se acha mais, porque ele não vai ser mandado embora. Ele não importa se eu atender bem ou não, o meu funcionário não. Ele sabe que se ele não atender bem e tiver uma reclamação, ele vai ser penalizado, ele vai ser repreendido ou ele vai ser mandado embora. No setor público, não. Você entende? Então, eu acho que tem que ser feita uma análise geral de todo, de consciência, né, do que ele ganha, do que ele produz, né? E aí a Câmara de Vereadores, ao invés de fiscalizar o legislativo, de criar leis mesmo para que beneficiem a população como um todo, hoje, nesse momento, a gente está discutindo um benefício próprio, única e exclusivamente deles e de alguns mais interessados ali. São 12, 17, pior do que isso. Aí tem que montar um observatório social para fiscalizar a Câmara de Vereadores. Está ali com a gente também o Leandro Costa, arquiteto, ele é um dos organizadores da paralisação do comércio que acontece hoje à tarde, né, Leandro? Bom dia. Bom dia, Dante. Quero agradecer a abertura do espaço e bom dia a todos aí dessa bancada. Eu liguei porque eu estou ouvindo o pronunciamento do seu Paulo Cucinelli, um homem sério, uma pessoa que gera emprego, como ele mesmo diz, 530 funcionários, é algo muito expressivo na nossa cidade, e a indignação dele é a indignação da grande maioria da população de Foz do Iguaçu em relação a esse aumento de vereadores. Mas eu liguei, na verdade, quero agradecer também, agradecer ao empenho, como também o seu Paulo Cucinelli falou, o empenho do Paulo Quintela, que é da Districal, as duas grandes empresas da cidade, da área de construção, o Ednelson da Arte Tintas, são pessoas sérias. O seu Laudelino da Casa Vitória, não existe pessoa mais séria que o seu Laudelino para poder falar e discutir abertamente sobre esse assunto, expor a sua opinião como ele expôs na última entrevista, na semana passada, na reunião, na entrevista aí na Rádio Cultura. E quero parabenizar também a Rádio Cultura por abrir esse espaço para nós, para a sociedade civil organizada, para a gente poder manifestar. Então, Dante, eu liguei, na verdade, para relatar um ato que foi feito ontem, que eu achei de extrema contra a ação do movimento popular, da democracia, que foi, ontem nós nos reunimos na feirinha da JK, a nossa charmosa feirinha lá, para poder reivindicar, mostrar o nosso posicionamento em relação a essa ação dos vereadores, e fomos surpreendidos no meio do manifesto com panfletos
iguais aos nossos. Nós fizemos alguns panfletos com os dizeres sobre que nós somos contra o aumento do número de vereadores, e eles, a parte contrária, colocou um panfleto igual ao nosso, diagramado da mesma forma, com as mesmas cores, as mesmas fontes, com dizeres diferentes, né, e colocando isso no meio da nossa manifestação. Então eu acho que é um ato rasteiro, é um ato que não pode acontecer, né, partindo de pessoas que são públicas, né, onde a gente trabalha numa democracia, a coisa tem que ser séria, né, nós estamos abertos, nós não estamos para o confronto, nós estamos pelo embate técnico, né, a conversa, a discussão técnica. É para isso que nós estamos movimentando, isso é uma democracia, nós temos que agir de forma franca e honesta, né, é isso que eu vejo. Dispensar os interesses pessoais para poder pensar na sociedade, é isso que nós estamos propondo. Né, nós não podemos admitir ações rasteiras, né, nós temos que ser, vamos sim para a conversa, é o que nós estamos propondo. Esse movimento, somos contra o aumento de vereadores, é para que haja uma discussão aberta, uma discussão entre o ente público ou os vereadores, né, os representantes da população, né, isso tem que deixar claro que eles são nossos representantes, né, nesse legislativo, e eles precisam vir para um diálogo aberto, honesto. É isso que nós queremos. Vamos fazer as contas, vamos sentar e fazer as contas, nós estamos dispostos a fazer isso. E é isso que nós queremos. Né? Não ações como essa de confronto, ações que queiram ludibriar a informação da qual a gente está propondo a passar para a população. Né? Então nós queremos isso, queremos deixar a coisa limpa, clara, é isso que nós queremos, esse movimento é para isso. E eu gostaria, Dante, se você me permite, claro, um novo ato hoje, né? Reforçar hoje o convite para o comércio. Nós estamos hoje trabalhando de luto. Né? Hoje a nossa intenção era, na verdade, não trabalhar o dia inteiro, para mostrar que nós vamos parar, porque nós não somos coniventes com esse assunto, nós não queremos que esse aumento aconteça. Mas nós, em forma do nosso protesto, a gente está sugerindo que o comércio, que os empresários, que as empresas parem hoje de trabalhar às 16 às 17 horas em sinal de protesto contra esse aumento de vereadores. É uma forma honesta, é uma forma limpa e uma forma clara da gente manifestar a nossa indignação, a nossa posição em relação ao aumento do número de vereadores. Eu peço que os comerciantes, que os empresários nos ajudem nessa forma de manifestação. É isso que eu gostaria de deixar e agradeço novamente o espaço da Rádio Cultura. Ok, Leandro, parabéns pela iniciativa, viu? E um bom manifesto hoje, viu? Esperamos que todo mundo, que os empresários adiram, né? Como que fala, Júlio? Aderem essa manifestação a partir das 4 horas da tarde, então, na Avenida Brasil, isso? No centro inteiro? Na Avenida Brasil tem uma manifestação, uma caminhada, alguma coisa assim? Não. A nossa manifestação é nesse sentido. Nós fizemos ontem um movimento popular que foi uma caminhada da Câmara de Vereadores até a feirinha, e ali panfletamos e conversamos com a população. Hoje o nosso manifesto ele está voltado única e exclusivamente no comércio, né? O comércio se manifestará não só na Avenida Brasil, mas a gente foi na Vila A, na Vila Forte. Os empresários da Vila Forte estão aderindo maciçamente, né? Eles estão apoiando o nosso movimento, na Avenida Brasil também, na Vila Forte, na Vila A, na República Argentina também os comerciantes estão aderindo ao nosso movimento e a gente acredita que vai ter uma expressão esse nosso manifesto. É isso que a gente insiste. Eu gostaria de reforçar esse pedido para quem estiver ouvindo, né? Fale com o seu vizinho, o seu lojista de vizinho, para que a gente se una, para que isso realmente surta efeito e chegue aí a quem tem que chegar, né? Ok, então, Leandro, obrigado pela participação. 12 horas e 24 minutos, o Neuso Rafaim está na linha com a gente também, outro empresário. Ô Neuso, o que o senhor está achando de tudo isso? Bom dia. Bom dia, Dante, bom dia ao pessoal aí da Rádio Cultura, e principalmente o Paulo Cucinelli aí, que é um grande amigo nosso, um grande empresário. Também quero parabenizar pelas palavras que foram colocadas
e tenho certeza absoluta de que muitos empresários, maiores ou menores, concordam com essa posição, que é a posição do Paulo Cucinelli. E eu tenho certeza absoluta de que a indignação é muito grande, haja vista que já foram feitas consultas, pesquisas, e 97% ou 98% foram contra o aumento de número de vereadores. Então, sem dúvida nenhuma, eles estão em benefício próprio. E está na hora de o povo brasileiro começar a se pronunciar, gente. Nós temos que se pronunciar, nós não podemos deixar acontecer os desmandos que nós estamos vendo diariamente no Jornal Nacional, no jornal, enfim, de qualquer rede de televisão, de rádio ou de internet. Nós estamos assistindo aí a cara de pau dessas pessoas que têm o poder, que foram eleitos por pessoas que também não têm a mínima qualificação para eleger uma pessoa, e essa pessoa vira uma grande autoridade do município, e nós, empresários de Foz do Iguaçu, pessoas que movemos a máquina, que pagamos os impostos, entendeu? Somos os bandidos do negócio. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos se pronunciar, vamos botar a cara para bater, vamos começar a ficar nervoso também, entendeu? Agora eu acabei de ouvir aí que fizeram um panfleto parecido ontem mesmo. Eu participei aí dessa passeata e vi que tinha dois panfletos mesmo, mas eu não atentei. Agora que eu fui me atentar, que era exatamente o que o Vitorazzi estava distribuindo, quer dizer, jogou rasteiro mesmo. Então eu acho que está na hora de nós acabar com esse pessoal aí que se diz, entendeu? Como é que fala? Os defensores, os caras que resolvem os problemas da cidade. Quem resolve os problemas da cidade são os empregadores, as pessoas que pagam, entendeu? Mesmo chamando os empresários de bandidos, empresário que se aproveita do empregado. Isso aí é conversa para boi dormir. Então, meus amigos, olha, eu já passei 4 anos lá e vejo que o prefeito, seja A, B ou C, entendeu? Os 5 últimos que passaram por essa prefeitura, eles acertam com a maioria dos vereadores e aprova tudo que eles bem entendem. Então não precisa de Câmara de Vereador, deixa o prefeito administrar da maneira dele, entendeu? Essa é a minha indignação também, e sou contra totalmente, e muito mais contra ainda, os assessores, porque assessor para mim é assessor de P nenhuma, entendeu? Por que assessor? O vereador tem que conferir, tem que legislar, tem que ver o que o prefeito está investindo, cuidar do servidor público, entendeu? Não é ficar fazendo assistencialismo para tirar uma carteira de motorista, ou para ir lá pegar uma consulta mais antecipada que os outros, ou arrumar uma vaga de creche. Isso é obrigação do prefeito, entendeu? Essa é a minha indignação. Portanto, eu sou totalmente contra, e vou lá amanhã também, vou lá junto, entendeu? Para que nós possamos fazer um movimento grande para que isso não seja aprovado. Neuzo, obrigado pela participação, viu? Obrigado, Tati. Desculpa meu desabafo aí, mas é verdade, entendeu? Eu me sinto indignado com essa situação que está ocorrendo hoje aqui em Foz do Iguaçu. E com toda razão, inclusive. São 12h30, o seu Antônio do Portal também está na linha, quer dar opinião. Seu Antônio, bom dia. Bom dia. Eu só queria cumprimentar esses empresários da mais alta qualidade que nós temos aqui em Foz. O Paulo Cucinelli, que a gente sabe que está entre os mais honrados de caráter que eu conheço aqui em Foz do Iguaçu. Neudo também. E sobre o que aconteceu na feirinha ontem, a gente chega à conclusão de que agora o crime em Foz está organizado. Legal que estão se organizando também, né? Porque isso aí é um crime que... E outra coisa, depois que o Paulo e o Neudo falou hoje aí, eu tenho certeza que esses 3% que concorda que aumente o número de vereadores vão mudar. Até a mãe do futuro, que achariam que poderiam ser eleitos vereadores, eu tenho certeza que vai mudar. Porque a explanação deles mostra que o grau de indignação de nós iguaçuenses chegou no máximo, estourou, não dá mais para aguentar isso aí. Essa era a minha opinião, e boa tarde a todos aqui. Boa tarde, Antônio. 12h30. A gente está falando de um panfleto. Na sexta-feira já chegou aqui para nós um panfleto dizendo que somos contra o aumento de vereadores, e ali embaixo daí a fotografia e o nome de cada um dos vereadores que votou a favor do aumento.
E aí ontem lá na feirinha da JK, um outro panfleto começou a circular igual aquele primeiro, só que com palavras diferentes, dizendo somos a favor da economia. E aí os mesmos vereadores do primeiro panfleto, só que daí dizendo que são a favor da economia, mas daí não citam o aumento de vereadores, que é o grande problema aí para a população engolir. Eu achei isso um desaforo, Paulo. Olha só, eu queria agradecer as palavras do Neuso e do seu Antônio, e o seu Antônio foi muito bem, que ele achou um crime, um cidadão de Foz do Iguaçu. Eu, quando cheguei aqui, confesso que não sabia, eu não estive na feirinha ontem, mas quando eu vi aqui, eu fiquei abismado. Tá, pessoal, para vocês entenderem, como o Dante falou, esse grupo, liderado pelos empresários, um grupo mais de 100, nós temos no WhatsApp, fizemos uma coleta de R$100, cada empresário no primeiro dia, que tinha 18 pessoas, para conseguir fazer esses panfletos, e fizemos panfletos, camisetas, essas coisas, e está bem especificado, somos contra o aumento, somos contra o aumento. Esses vereadores são a favor do aumento, tem as fotos deles, e diz assim, só para vocês entenderem, ele diz assim: você sabia que cada habitante de Foz do Iguaçu paga 96,53 para a Câmara de Vereadores anualmente? Cada habitante de Foz do Iguaçu paga do seu trabalho, do seu bolso, R$ 96,53 para cada vereador anualmente. Cascavel paga 64. Londrina, 57,66. Londrina, 57,66. Você vê que é quase o dobro, 80% a mais. O que acontece, pessoal? Eles fizeram o mesmo desenho. Tá? Vou dar um recado especialmente para o Dilton, porque ele estava distribuindo lá. Pelo amor de Deus, vocês tinham que ser mais criativos. Vai fazer alguma coisa, vai copiar. Eu acho um abuso. Ali é uma coisa, o nosso amigo Antônio já disse que é um crime. Eu não posso falar assim, mas é uma falta de criatividade muito grande, falta de argumento. Eles pegaram o mesmo desenho do panfleto e colocaram, somos a favor da economia. E aí colocaram, esses vereadores são a favor de Foz do Iguaçu. Certo? Então, esses vereadores que estão nas fotos são a favor de Foz do Iguaçu. Eles querem aumentar. E aí vem com a balela de dizer que vão diminuir os assessores. Tá? Dentro desses salários ainda, que foi falado no início, foi esquecido de falar das gratificações, Porque tem um monte de gratificação que não entra no salário ainda 100%. Aí. Então é um absurdo, esses gastos. Mas o dinheiro não é deles, não é eles que têm que trabalhar. Não é eles que têm que trabalhar para arrecadar esse dinheiro. Essa arrecadação, esse dinheiro, ele é arrecadado dos impostos, dos trabalhadores, do alimento que você paga mais caro, do combustível que você paga mais caro, em qualquer coisa que você está comprando hoje, que você está consumindo, está todo esse dinheiro que vem para o município. Do município vem, que são 6% para a Câmara, o que é um absurdo. Eu acho que estão falando em 3, teria que ser 2%, porque não é uma coisa que tem uma execução de tarefas. Ele é um órgão de legislativo, de fiscalização, e não é de execução, quer dizer, a Câmara não executa nada, não executa uma obra, não executa uma coisa que vai trazer um resultado aparente, mas ela pode fazer um trabalho muito bem, dentro da fiscalização, dentro de ideias, dentro de... e que jamais seria isso que precisaria hoje. Então, parabéns ao Leandro também por ter encabeçado esse grupo, parabéns a todos os empresários que se manifestaram e a população também que se manifesta, porque eu falo, a gente, dentro do meu ramo de atividade, dentro da minha conduta perante a sociedade de Foz do Iguaçu, o que mais a gente quer é que a gente viva numa cidade mais justa, onde tenha menos desigualdades, onde as pessoas vivam bem, onde a gente tenha saúde, educação, onde as crianças mais pobres possam ter as mesmas oportunidades, para que a gente consiga mudar esse país no futuro. Para que a gente consiga viver numa sociedade que não tenha tanto assalto, que não tenha tanto crime, e é para isso que a gente trabalha. Nós fazemos a nossa parte. Agora, os vereadores fazendo isso aqui, eles estão trabalhando do lado contrário. Só um minuto, Enes. O seu Laércio, bom dia. Bom dia a toda a mesa, aos ouvintes. É importantíssimo essa participação da sociedade em geral organizada, principalmente os empresários, o seu Alderino, Paulo Cusinelli, também o Deus, e todos os pequenos, médios, grandes empresários que são guerreiros
que lutam para que essa cidade possa ser a cidade dos sonhos de todos nós. Vejamos assim, é importantíssimo neste momento que nós temos a consciência de uma mudança política dentro do contexto que vivemos no momento, a dificuldade que nós estamos encontrando. Por quê? Todo mundo está sentindo na pele o que está se passando neste momento. Pessoas qualificadas para que esteja à frente do poder público, para que possa estar direcionando melhorias e bem-estar para o cidadão. É isso que nós devemos ver na eleição, na época de campanha. Quem são as pessoas que trabalham para a comunidade? Quem são os empresários envolvidos no crescimento de uma cidade? Eu tiro o chapéu, porque ser empresário hoje é você realmente se doar pela sociedade, porque é muito difícil. Parabéns àqueles que se desenvolvem, àqueles que crescem, porque além de crescer, eles crescem a sociedade e também engrandecem a sociedade, porque geram empregos. São muitas famílias dependentes desses grandes empresários que estão aí, pequenos, médios empresários, que geram emprego. Então, essa organização agora, gente, tem que continuar. A sociedade em geral organizada, pensar, discutir junto o que uma cidade precisa ter nesse contexto geral. Um abraço a todos, é isso que eu queria falar. Um abraço, Laércio, obrigado pela fala também. São 12h35 e a gente precisa também terminar o programa, né? Mas eu levo para o Enes. Não faz muitos dias, Paulo, nós ouvimos aqui um trabalho feito numa pequena cidade chamada Santo Antônio da Pratina. Uma pequena empresária encabeçou o movimento exatamente em cima do aumento de vereadores naquela cidade e do aumento de salários, né? Ela conseguiu mobilizar uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, travou a pauta na Câmara Municipal e, em questão de horas, mudaram exatamente o rumo dos projetos que ali estavam. Ao invés de aumento, diminuiu os salários, diminuiu o número de vereadores, tudo, conseguiu. Na sequência, São Jerônimo da Serra, São Mateus do Sul e por aí afora foi, né? Aqui, ao meu lado, estava, tempos atrás, um ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros. Ele dizia o seguinte: Maringá só conseguiu mudar o rumo do barco quando empresários começaram a sair às ruas e mostrar exatamente que a cidade tem dono. Então, quando eu vi aqui na sexta-feira o senhor Paulo, o senhor Laudelino, o senhor Dimércio, e te vejo hoje aqui, e como a presença de outras tantas pessoas, empresários, nas ruas da cidade, mostrando, acima de tudo, que a cidade tem dono. E o dono é a comunidade. Então a comunidade começa a cobrar, porque estão batendo no dinheiro da comunidade. Estão espancando o dinheiro, fazendo aquilo que bem entendem e da forma como querem. Eu acho que dessa forma, vai acordar muito mais gente, muito mais empresários, muito mais pessoas, muito mais família, sabe? Do padre ao pastor da igreja. Eu acho que as coisas começam a se formar, uma força, uma corrente, desse jeito, como fez lá atrás São Jerônimo da Serra e como fez Santo Antônio da Pratina. Eu acho que nós estamos e nós temos, digamos assim, não é direito isso, mas nós temos que fazer exatamente a altura que a cidade requer. Que não há mudanças do jeito que estão querendo, de forma nenhuma. Eu acho que as mudanças são exatamente os anseios da comunidade. E ela está falando agora através de pessoas competentes. Sabe, eu fico assim, né, entristecido, como eu já disse, porque todos os vereadores são cidadãos de Foz, né, a grande maioria são amigos pessoais, né, eu tenho vários, dos 15, tenho vários amigos pessoais, né, vários deles, né, já a nossa empresa ajudou durante todo esse tempo. Mas eu fico hoje, né, e não tive a oportunidade, mas eu gostaria de conversar com cada um, porque eu vejo assim, se eles são representantes da população de Foz do Iguaçu, uma pesquisa de 97% não representa nada para eles. Representam quem, né? Você entende o que representante não eles consideraram são? nada disso, né? Que representante vocês são, entende?
né? Pô, tá na cara, tá explícito que é só o interesse próprio. Né? Se a população não quer, a população, a grande maioria, que os elegeu a todos, né? E você não está ouvindo eles, você não tem interesse nenhum nisso, né? Então, a gente fica perplexo. Isso que você falou é muito interessante, né? O problema, esse é o retrato do Brasil hoje. Nós deixamos que os políticos de carreira, porque se você olhar Estado e todos os estados, né, os políticos, eles vêm de neto para filho, né, o avô está lá e já tem neto como deputado, o outro está como senador, outro está como governador, porque se apoderaram do nosso país. Por quê? Porque os homens de bem foram deixando, não é comigo, isso não é comigo, e foram deixando todos os políticos de carreira ficar, e aí foram fazendo as leis, pensando justamente na próxima eleição. Isso que está acontecendo em Foz é o interesse próprio deles. Mas isso aconteceu na Câmara Estadual, na Federal, e aí vai dando benefício. Não, aquele setor lá, professores, precisa de aumento. Não sei o que, precisa de aumento. Não, vamos dar que aquela classe vai votar em mim. Não, vamos dar a cesta básica aqui, vamos dar esse benefício lá. E aí o Brasil hoje não tem mais dinheiro para investimento. E aí quebrou o país, e aí agora a gente tem que começar de novo. Né? Então, vamos dar aumento. Não, dá aumento. Aí a pessoa fica feliz, vai votar em mim. E aí foram criando leis para todos esses benefícios, e hoje o Brasil se encontra numa situação muito difícil, que vai ter um tempo, vai chegar uma hora que o governo não tem dinheiro nem para pagar o funcionalismo público de tanto gasto que tem de aposentadorias, com altos salários no setor público, aposentadorias indevidas, né? Aí deputado se aposenta com 8 anos de mandato, outro se aposenta com 4, outro ex-governador, e aí foi, e assim é que, né, você vê a Câmara de Vereadores mesmo de Foz, o tanto que gasta com aposentadorias, né, com o gasto que tem nisso, de coisas que foram criadas ali dentro, com esses benefícios próprios ali, que é por isso que a gente está aqui. Aí deixa de ser benefício, é privilégio, né? Eu queria agradecer, Enes, vocês, parabéns à Rádio Cultura, parabéns, doutor Nelson, né, como diretor da rádio, por abrir sempre esse espaço democrático, né, porque eu vi que o outro lado também tem o direito de vir, de debater, né? Eu acho que é um debate muito importante, que sirva de exemplo para toda a comunidade de Foz, que as coisas que acontecem aqui do nosso interesse, né, do interesse do nosso município, tem que ser debatido, tem que ser avaliado, tem que ser ponderado, e vamos torcer, né, para que Deus ilumine a cabeça dos vereadores, para que a gente consiga ter uma gestão, né, uma gestão boa do município, da Câmara, para que a gente consiga ter uma cidade melhor. Eu estou aqui há 34 anos, 33, 34 anos, né, não tenho nenhuma ideia de nunca, jamais sair daqui. A gente vive numa cidade maravilhosa, né, num estado maravilhoso, num país muito bom, mas que por administração, né, hoje a gente vive um momento difícil. Torço para que amo Foz do Iguaçu e espero que todas essas coisas sirvam de exemplo para que a gente consiga se unir cada vez mais e fazer uma sociedade mais justa e melhor para todo mundo viver, né? Aqui que eu vou, com certeza, né, não tenho ainda, mas espero ver nascer e crescer meus netos, e espero que a gente viva num ambiente cada vez mais fraterno, humano, né, e que é para isso que a gente trabalha, para ter uma sociedade melhor. Muito bem, são 12h43, eu quero lembrar que votaram contra o projeto de aumento de vereadores, e são contra até agora os vereadores Gessani da Silva, o vereador Luiz Queiroga, a vereadora Anice e o vereador Bobato, que estava viajando, mas já se manifestou, dizer ser contrário, para que não restasse dúvidas, ele se manifestou por meio do Facebook dizendo que ele é contrário ao aumento. E eu acho que tem mais vereadores que mudaram de opinião e vão ser contrários também na próxima votação, né? Eu acho que tem alguns mudando de opinião já. O que eu gostaria de colocar era o seguinte: tem muitos que são contrários, mas por baixo do pano torcem. Eles não votam, mas torcem para ser aprovado, porque também vão ser beneficiados. Eu acho que para ser mesmo tem que ir e tem que fazer a defesa, né? Porque não adianta você ficar ali quietinho ali e deixar só o Vitorácio ali. O Vitorácio hoje está como o boi de piranha ali, porque ele está falando em nome de todo mundo, mas tem um monte ali por trás que todo mundo quer igual ele. Entendeu? Então, quem for contra o aumento, que se manifeste. Que vá para a rua também, ou que vá para a tribuna e que declare o seu voto. Não ali, fica ali meio maquiado ali, né? É isso que eu gostaria de dizer. Né? Porque você fala, não, eu não votei ali, tudo bem, mas eu quero saber se é realmente contra.
Muito bem, são 12h44. O jornal o Globo está dizendo que o documento indica que Cunha recebeu 45 milhões para aprovar emenda à Folha de São Paulo. A STF mantém André Esteves e assessor de Delcídio presos. O Estado de São Paulo, naufrágio, deixa 5 pessoas desaparecidas em Angra. Brasil Econômico termina na segunda-feira prazo prorrogado para pagamento do E-Social. A Gazeta do Povo, o delegado da Receita arrecadou para a campanha, afirma delator. E a Gazeta do Iguaçu dizendo que o Nila suspende a implantação de novos cursos de graduação. Provavelmente isso tem a ver com o ajuste, né? Provavelmente a falta de dinheiro, né? Vão manter bem o que tem do que ficar criando outros aí e ter problema. São 12h45 e eu quero dizer também que uma receita de lucro certo é ter nas gôndolas aí do supermercado, lanchonete, bares e restaurantes os produtos da panificadora Venturini, que a Venturini Panificação, ela traz tudo para a sua ceia de final de ano, né? Tem panetone, tem chocotone, aqueles com fruta e com chocolate, tem também, e além de pão, né, bolachas, pão integral, pão 12 grãos, bolos, né, todo tipo de bolo, tem bolo de chocolate, tem bolo de coco, tem bolo de milho, tem bolo de aipim, né, de mandioca, tem de tudo. Então é na Venturini, que fica na Avenida Andradina, 1587, no Jardim Curitibano, é lá na região da Vilar. E a Venturini não cobra taxa de entrega. Para quem comprar, então, para revender os produtos Venturini, eles levam todos os dias sem cobrar taxa de entrega. 12h46, obrigado pela presença, participação. Amanhã, a partir das 13h30, me disse a Cida, a Rádio Cultura estará na Câmara de Vereadores transmitindo ao vivo tudo que vai acontecer por lá, se realmente vai acontecer a votação. Se vão desistir do projeto, eu estou achando. Estou achando porque hoje tem uma reunião, viu, Paulo, com os vereadores. O presidente Duso vai apresentar uma proposta ali para os vereadores analisarem e eu acho que eles vão acabar amarelando. Aí vamos ver, mas a Rádio Cultura vai estar lá a partir das 13h30 ao vivo. Então, 12h46, obrigado pela audiência, até amanhã.